Tema tão poderoso a respeito da apostasia. Amém? Que Deus te abençoe. Quero louvar a Deus pela sua vida, né? Amém. E para nós é um grande prazer estar aqui Glória. nessa programação abençoada, Hora da Virada. Bendito seja Nós Deus. estávamos ali em Ribeirão Preto ontem, pegamos a noite. Muito forte. E viajamos a madrugada inteira para estar hoje aqui Glória. para abençoar a sua vida. Bendito seja a mão do Senhor. Pastor, antes de nós começarmos a trazer a palavra, né, a respeito da apostasia, eu gostaria de te perguntar: quanto tempo você está aqui no Brasil? Bom, bispo, eu estou há 3 anos aqui no Brasil, Glória. fazendo a obra de Deus. Ah, E como eu disse que a hora, para nós é sempre um grande prazer estar nesse país abençoado. O Brasil é um país abençoado. o senhor acha o Brasil um país avivalista, meu pastor? Com certeza. Tanto é que a gente escolheu o Brasil para morar, Glória. para receber um pouco mais do avivamento. Meu Deus. Né? Tremendo. E é tremendo demais. Tremendo demais. A unção, os congressos aqui no Brasil é sobrenatural. 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 E eu quero louvar a Deus porque hoje o Brasil tem recebido muitos missionários de fora e esses missionários têm declarado o avivamento Tem trazido uma grande unção também sobre o Brasil. sobre o Brasil, uma grande unção. Eu me alegro, né? Inclusive a vida do senhor, que é um dos grandes pregadores do Brasil aí, é tremendo a unção de Deus, como é forte, o quanto Deus usa a vida do senhor também. Tenho visto, tenho acompanhado o seu trabalho, é poderoso, né? Isso nós brasileiros é quem ganhamos com essa grande unção do Senhor. Deixe-me fazer uma pergunta: tem vontade de ir embora ou ficar no Brasil para sempre? Bom, bispo, Brasil é um país abençoado e muito acolhedor. Glória. E como eu gosto do Brasil, já venho ao Brasil na verdade há 5 anos, a gente decidiu mesmo morar, residir aqui no Brasil. Eu ficar aqui no Brasil. Muito forte. Criar os meus filhos aqui, receberem do avivamento aqui no Brasil. Ótimo. Então a gente está residindo aqui no Brasil. Se um dia Deus falar assim, terminou o vosso tempo no Brasil, agora vocês vão para um outro país, como nós somos missionários, a gente recolhe as nossas coisas e vamos para esse país. Percebo que o senhor tem andado, pregado em outros países também. Deus que o senhor tem ido, qual um dos países mais avivalistas que o senhor acha na hora das pregação, de todos que o senhor tem andado? Bom, pastor, é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Glória. Bendito seja a mão do Senhor. É o Brasil. Cada dia mais eu sinto a unção de Deus descendo sobre o nosso Brasil. Amém. É tremendo. Viu? É tremendo demais o que Deus tem feito nesse país. Eu amo ver as maravilhas espirituais de Deus aqui no Brasil, porque verdadeiramente nós estamos vivendo a época de Joel. O Espírito de Deus tem se apoderado de muitos homens, jovens, velhos, crianças, adultos, tem profetizado, tem revelado, tem sido sobrenatural a unção de Deus aqui no Brasil. Hoje eu tenho falado, visto que em outros lugares onde a gente tem andado, pregar a palavra nos países, a gente não vê crianças pregar, crianças ministrar com eloquência, com conhecimento e com autoridade. Mas aqui no Brasil a gente encontrou isso. Né? Crianças de 10, 11, 10 anos de idade já estão pregando a palavra com toda a autoridade, muito forte. Isso é gratificante. A gente vê que realmente Deus tem abençoado o Brasil. Tremendo. Tem sido sobrenatural. Deixa eu me perguntar, você veio no Brasil pela primeira vez para pregar ou veio já definitivo a morar no Brasil? Na verdade eu vim no Brasil há 5 anos, como eu disse. A primeira vez que eu vim para o Brasil eu vim para pregar a palavra de Deus. Glória. Eu conheci o pastor Roberto Borges. Bendito seja Deus. O pastor Roberto Borges, eu conheci o pastor Edson Pimentel. Vaso. E Deus nos privilegiou, no evento a Bala São Paulo. Muito. E dali a gente não parou mais, né? Inclusive no dia que você pregou numa bala, ele estava lá. É mesmo? Você ministrando lá, foi sobrenatural. É mesmo? Coisa tremenda. Olha que Cristo acidência. Tremendo. Dali em diante a gente não parou mais, né? Glória. E 2014 foi quando Deus semeou essa semente de residir aqui no Brasil. Meu Deus. E até hoje a gente está aqui no Brasil,
Deus nos deu a graça de trazer minha família. Bendito seja Deus. Minha esposa também está residindo aqui no Brasil comigo e meus filhos também. Falar sobre esposa, ela também tem um ministério profético. Graças a Deus. Ela é uma adoradora. Deus nos concedeu um ministério completo, né? Eu prego e ela canta. Nesse exato momento quero mandar um abraço para minha digníssima esposa. Bendito seja Deus. Moncherry. Glória. Nesse momento está em Angola fazendo a obra. Olha aí, Deus. tremendo. E nós estamos aqui no Brasil também fazendo a obra de Deus, porque a obra não pode parar. Tem muitos ligados lá hoje. Graças a Deus. Tem bastante gente ligada em Angola acompanhando a programação. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo que está. Ótimo. Pode agradecer os amigos. Né? E Geber Dias está lá em Londres acompanhando a programação. Deus abençoe a sua vida. Aos amigos de Portugal, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Fique ligado aí, porque Deus vai falar conosco aqui em nome de Jesus. Tremendo. Hoje será muito forte essa programação. Então, uma vez que veio, bebeu da água da unção no Brasil, se apaixonou. E apaixonei. Quem ganhou foi nós, pastor. Glória a Deus. Que Deus levante da África muitos homens como o Senhor, mas agora você é brasileiro. Que a paz esteja sobre muitos africanos aí, que a honra do Senhor esteja na vida de vocês aí, poderosamente. Em breve, com fé em Deus, eu também irei aí participar e beber dessa água, dessa grande unção, em nome do Senhor. Pastor, para nós é uma honra ter o Senhor aqui, para nós falarmos a respeito de um tema que é necessário ser pregado, sobre a apostasia, que é a pessoa abandonar a sua fé, né, principalmente, né, a palavra, a conduta da palavra de Deus é a apostasia. Muitas pessoas têm abandonado a sua fé diante da pessoa de Cristo, e isso, claro, vem acontecendo. A Bíblia é recheada de apostasia. A Bíblia é recheada de apostasia, mas Jesus falou que nos últimos dias esse sinal seria de uma coisa assim, de uma forma incondicional. Muitas pessoas abandonariam a fé devido aos atos de pecado. E hoje nós estamos aqui nesta programação para tratar esse assunto tão poderoso. O que tens a dizer sobre essa palavra, pastor? Pastor, hoje, com esses anos que a gente tem de ministério, nós temos acompanhado nessa trajetória, meu Deus, temos acompanhado a sociedade do jeito que está. E hoje é notório esses sinais, né, que tem acontecido nos últimos tempos. Deve dizer apostasia. Pastor, o que é apostasia? É o abandono da fé. Você renunciar à sua fé. Meu pai. E hoje a gente percebe que tem muita gente abandonando a fé por causa das adversidades, por causa dos problemas, por causa das lutas. Mas todos os dias, meu irmão, Deus ele está ministrando ao meu, ao seu coração, que ele tem algo novo para fazer na sua vida. É muito forte. Independente das lutas, independente das tribulações, independente das adversidades, Deus está sempre preparado para nos guardar, nos proteger, nos abençoar e o nome dele sendo glorificado em nossa vida. Você falou uma palavra tão poderosa, pastor, que devido às lutas, às pelejas, Jesus mencionou que a semente caída nas terras, ainda que algumas caíram em pedregais, no meio do caminho, essas pessoas se desviaram por causa da luta, por causa da tribulação. Mas o papel do diabo é colocar a tribulação. O papel do diabo é roubar a fé da pessoa. Você vê que ele lutou com muita tribulação para fazer Jó se desviar da fé. E aí, o que Jó fez? Jó se apegou ao amor a Deus e tinha a Deus como o seu bem maior. Não foi a luta, os filhos por perder, os bens por perder, que fez Jó desviar-se do caminho da fé. Do caminho da fé. E nessa questão que o Senhor está falando sobre a pessoa de Jó, e a gente vê também a perseverança. A o diabo se levantou de todas as formas para querer parar. Muito forte, pastor. Tremendo. Ofuscar o ministério de Jó. Eu sinto uma unção aqui hoje tremenda. Mas a Bíblia diz que Jó perseverou. Meu pai. Irmão, o segredo é perseverar. Deixa Deus te usar, meu pastor. Deixa Deus te usar. As tribulações vão vir. Meu Deus. Diz que Jesus fala: vós nesse mundo sofrereis aflição. Mas tem ânimo. Se eu venci,
vós também venceremos. Está decretado. Está decretado a vitória de Deus na nossa vida, independente das tribulações ou não. Jesus está dizendo, persevera que o milagre vai acontecer. Porque o trabalho do inimigo é colocar mancha em nosso amor com Deus. Essa é a ação do diabo, colocar mancha no nosso amor. Ora, Jesus mesmo passou suas grandes tribulações. O diabo lutou para que Jesus abandonasse o propósito de Deus na vida dele, muito, né? Mas ele permaneceu fiel, mostrando que ainda que o diabo invista com todas as suas armas contra a vida da igreja, para que ela abandone a fé, abandone o propósito de Deus na vida dela, essa pessoa pode vencer. Porque nós não somos órfãos de pai. Nós não somos órfãos de pai. Nós temos a presença de Deus constante conosco. Né? Aí, pastor, eu creio que a pessoa, quando ela abandona a sua fé, é porque ela começa a olhar para o vento e os prazeres da vida. Aí entra o desejo da carne. Aí entra a concupiscência dos olhos, a soberba da vida da pessoa, e ela começa a almejar o mundo. Aí ela acha que no mundo vai ser só paz, só alegria, mas no mundo, né, a Bíblia diz que o ímpio não tem a quem o livre. Não tem a quem o livre. Mas o certo é o homem manter a sua fé. Em Jesus Cristo. Há quanto tempo, pastor, você está na fé comigo? Bom, na verdade, bispo, nós nascemos na igreja. Oh, glória, coisa linda. Meu pai tem 83 anos de idade, ele tem 63 anos de ministério. Meu Deus. E desde pequeno que a gente vem andar com meu pai, vivenciando essa experiência boa que está com Jesus. E andar, né, com Jesus e pregar o Evangelho. Oh, glória. Então, eu gostaria de ter nascido no berço, meu pastor. Amém. Bendito seja Deus. Eu gostaria de ter nascido no berço, viu? Porque é maravilhoso amar o Senhor. Amém. E tem gente, por incrível que pareça, bispo, tem gente que nasceu no berço do Evangelho, hoje está distante do caminho do Senhor. Precisou nascer de novo, né? Verdade. Mas eu entendo o quê? Eu entendo que acredito que deve ter mães que estão me ouvindo e me vendo, pode crer, tem os seus filhos que nasceram na igreja. Você apresentou os seus filhos ao Senhor. Meu Deus. Eu quero dizer para você, e a partir do momento que você apresentou o seu filho na presença de Deus, no altar de Deus, ele tem a marca da promessa. Eu creio. Aonde ele for, ele possa ser que esteja no posse aí, ó, envolvido nas drogas, envolvido no alcoolismo. Meu Deus. Meu irmão, Deus está dizendo que é uma marca do Senhor sobre a vida do seu filho. E a qualquer momento Deus vai te surpreender e o seu filho vai entrar na igreja, vai adorar o Senhor contigo, vai exaltar o Senhor contigo, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Toma posse, descansa o seu coração, persevere orando, persevere jejuando, se consagrar na presença do Senhor. Glória. Deus vai te honrar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se cumpra a palavra que Jesus disse: as minhas ovelhas, ainda que eu as deixo ir, eu trago de volta. Glória a Deus. Toma posse do poder dessa unção. Pastor Paulo descreveu na carta de 2 Tessalonicenses, dizendo: não vos mouvais do vosso conhecimento com facilidade. O senhor acha que as pessoas ultimamente têm se movido com muita facilidade do aprendizado que Deus tem dado para ela, pastor? Com certeza. E eu acredito, como a Bíblia diz, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos ímpios para não receberem a luz do Evangelho. Eu creio. Hoje, meu bispo, o que o diabo mais quer é que a palavra de Deus não chegue a mim e não chegue até o Senhor. Por quê? Porque o diabo sabe que a palavra de Deus traz uma luz para mim e traz um conhecimento, né? Ele traz a perspectiva que um dia eu vou morar no céu. Pode crer. Ele traz a perspectiva de uma vida melhor, de uma vida sucedida na esperança. de Deus. Então o diabo vai fazer de tudo para quê? Para impedir com que essa palavra chegue até a mim. Mas eu quero glorificar ao Senhor, porque Deus em nossa vida e a palavra de Deus vai chegar até você. Toma posse! Estamos aqui para o Brasil e o mundo pregando essa palavra de autoridade ao teu coração, dizendo para você: maior é aquele que está em nós do que o que luta contra a sua casa, para querer manter cativa e longe do grande amor do Senhor. Pastor, se Paulo disse: olha, não vos mouvais
do conhecimento que vós tendes aprendido com facilidades, né? Porque exige daqueles que vêm para o amor de Deus que ele tenha uma estrutura espiritual, que ele seja forte espiritual, para poder vencer. Por isso Jesus nos considera, ao praticante da palavra, ele não considera como uma areia, ele não considera como uma árvore, ele considera nós como uma rocha, porque ele almeja uma fortaleza que nós possamos buscar, e nós só vamos receber essa fortaleza quando nós misturamos a crença com a palavra. Se nós colocarmos isso em ordem, então nós teremos uma estrutura muito poderosa para poder resistir a esses dias maus. Com certeza. Que o inimigo tem posto. Com certeza. E eu também acredito piamente que se a gente vivenciar, meu Deus, a palavra de Deus, meu irmão, a gente vai resistir todas as lutas, adversidades que virem. E entendemos nós, meu irmão, Jesus nos dá uma lição, bicho, que Jesus ele venceu o diabo à luz da palavra. Sim. Jesus venceu o diabo à luz da palavra. A Bíblia diz que quando o diabo aparece em Lucas 4 para Jesus, meu Deus, dizendo, transforma-se, você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha aí. Jesus falou que está escrito. É a luz da palavra, meu irmão. A gente vai vencer tudo por a luz da palavra. É tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Se você vivenciar e praticar a palavra, meu irmão, não tem como o diabo te derrubar. De maneira nenhuma. Não tem como o diabo acabar com você. Não tem como o diabo acabar com o seu ministério, acabar com a sua família, acabar com o seu casamento. Porque você tem uma base. Primeiro, Jesus, e segundo, a palavra. Oh, glória. Eu quero receber essa palavra. Bendito seja Deus. Na palavra. Se o homem tiver em Cristo, se cumpre a palavra. Cristo, para muitos, quando ele não é praticante, é como se fosse uma pedra de tropeço. Vê escândalo em tudo. Com certeza. Vê escândalo em tudo. E a Bíblia diz: feliz é quem não vê escândalo para se desviar do amor de Deus. Com certeza. E quem pratica a palavra encontra Cristo como uma pedra edificadora. É assim que eu me sinto na pessoa de Deus. Essa pessoa, ela tem que se sentir também na pessoa de Deus. A palavra de Deus, ela é o alicerce para que o homem se mantenha firme contra toda a astúcia do diabo. Com certeza. E quando a gente vivencia, quando a gente vive a palavra, com certeza a gente vive milagres. Porque a palavra de Deus é um milagre. Glória a Deus. Porque, pastor, quando você vive a palavra, é tão poderoso. Esse programa está demais. É tão poderoso. Quando você vive a palavra, imediatamente o Pai e o Filho moram dentro de você. Com certeza. E a Bíblia diz que quem está na palavra pede o que quiser e Deus vos dará. Paulo até diz: olha, tenhas uma vida de comunhão para que tenha prazer em entrar diante da presença de Deus com ousadia, né? Sem ter do que se envergonhar. Quem está na palavra tem uma firmeza sobrenatural e o milagre de Deus está na vida dessa pessoa. Bispo, é curioso quando você estava falando sobre essa parte, estar firme na palavra. O diabo, ele sabe que a palavra de Deus para nós é como uma rocha, como um alicerce. Pode crer. Então, os dias estão maus. Os dias estão maus. E as pessoas hoje não estão percebendo que a palavra é o alicerce para vivenciar essa maldade que existe hoje no mundo. Só a palavra abre os olhos. Pastor, só a palavra abre os olhos daquele que está cego. E se verdadeiramente você receber a palavra e vivenciar a palavra, meu irmão, os teus olhos vão se abrir e você vai viver o verdadeiro milagre. Ô, glória! Que é a palavra. Então, viva o verdadeiro milagre que é a palavra de Deus. Eu creio. Toma posse dessa palavra. A Bíblia diz, pastor, que o Espírito se apoderou de Paulo e ele mesmo diz. Olha o que diz na carta de Timóteo, capítulo 4, a respeito da apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que tens a dizer sobre esta palavra? Bispo, hoje, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares,
a gente percebe que está se levantando falsos profetas. Isso aí é sinal dos últimos tempos. Sinais dos últimos tempos. Então, esses profetas vão se levantar para quê? Para enganar os escolhidos. Né? Então, quando Paulo vem trazer essa lição, quando Paulo vem trazer essa palavra, ele vem alertar a mim e também vem alertar você, ouvinte, né, que está nos assistindo nesse momento, que vai aparecer falsos profetas. Olha aí, ó! Trazer, né, sabedorias que não está à luz da palavra, tudo que não está à luz da palavra, isso, tudo que não está à luz da palavra, que não está na palavra de Deus, meu irmão, é tudo heresia. Então, Jesus está nos ensinando que o verdadeiro milagre, a verdadeira lição e a verdadeira lei está aqui na palavra. Olha aí! Se o profeta não profetizar à luz da palavra, então é tudo do diabo, meu irmão. Não tem há que ser à luz da palavra. Tem que ser a luz da palavra. Tem que ser à luz da palavra. É falso profeta. Se não profetizar à luz da palavra, então é falso profeta. E se pregar, pastor, você está na luz da palavra, falso profeta. Não receba. Precisa tudo que sair da meu boca pai do profeta precisa ser à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque essa luz é que vai te conduzir à eternidade. Olha aí. Vai trazer algo novo sobre a sua vida, algo milagroso sobre a tua vida. Então, se não for a luz da palavra, meu irmão, não recebe, porque chuta que é macumba. Pode crer. Falou tudo. Pastor, eu costumo dizer que, concernente à palavra, a Bíblia é bem clara em dizer que ela foi pesada, medida e calculada. Não há o porquê acrescentar além do que está nela. Se o homem fizer o que a Bíblia pede, então ele vai ter vida. Não precisa, somente o diabo, por ser atrevido e desobediente, é que vai gerar com o espírito dele no coração de muitos que tem surgido, e ainda vai surgir muitos, trazendo um ensinamento que não é de Deus. Não é a luz da palavra. Pregando um ensinamento que não é a luz da palavra. O que nos faz contentar que a palavra ela nos basta? Por que o homem tem que crer que a palavra ela nos basta? Porque quando Moisés escreveu os 5 livros pentateucos, Moisés disse aqui, ele disse: olha, aqui está a vossa vida, o vosso plano está aqui. E esse, né, que é a palavra, ela não está no céu, para que você não diga, está longe, eu não posso buscar, não está no mar. Para que você diga, quem vai buscar por mim, mas ela está na tua boca, no teu coração e bem juntinho de você. É tanto que a Bíblia, o Espírito, deu um jeito para que estivesse no mundo inteiro quase hoje em dia. Poucos faltam recebê-la, né? Mas quem tem a vida na mão e talvez não sabe. Com certeza. Né? Aí aparecem muitos com ensinamentos, né, que não tem nada a ver e por isso nós não temos que dar crédito. Meu bispo, hoje eu estou vindo de um país, na verdade, onde tem muitos falsos profetas. Muito. Um país que tem muito ocultismo. Creio. Quando eu falo de ocultismo, estou falando de feitiçaria, de magia negra. Hoje na África tem profetas que abrem igreja, né, não são chamados de pastor, mas são chamados de profeta. Certo. Eu sou profeta. Então, esses profetas estão fazendo o quê? Eles, quando entra alguém necessitado, entra alguém doente, carregado de alguma depressão ou opressão, ou com alguma enfermidade, que foram desenganados pelos médicos, eles pedem a essas pessoas para deitar. As pessoas deitam e pisam por cima das pessoas. Então hoje a gente percebe o quê? À luz da palavra a gente não tem isso. Não há porquê. Né? Não temos bases bíblicas para definir, né, essa atitude desses profetas. Então o que a gente percebe? O que não está na palavra não é de Deus. Não é do Senhor. Então isso aqui são os sinais dos últimos tempos. Eu e você precisamos ficar alerta. O que não está na palavra de Deus, meu irmão, não o que não está na palavra de Deus é tudo do diabo. Então abra o seu coração, como a gente diz lá na África, juculomessa. Abra os olhos, olha aí, quer trabalhar sobre a sua vida e te arrancar fé. E quando isso acontece, bispo,
querendo ou não, arranca nossos princípios eclesiásticos, Pode crer. arranca a nossa fé baseada nas Escrituras. E quando acontece esse tipo de situação, querendo ou não, ele vai arrancar, né, os princípios que nós aprendemos, que nós precisamos crer em Deus. E causa uma apostasia, pastor, muito grande, porque uma coisa é o membro, uma coisa é o cabeça. Com certeza. Por isso Paulo já preveniu, dizendo assim, olha, a apostasia, os ensinamentos virão de mestres, saíram de nós. Saíram de dentro da palavra para seguirem doutrinas de demônios, ensinamentos antibíblicos. Então essa pessoa que ela está nos ouvindo, ela tem que entender que a Bíblia diz, é necessário que isso aconteça, porque a apostasia é um dos sinais que Jesus falou nos últimos dias. Muita gente abandonaria a fé por causa da iniquidade, por causa do pecado. Nós vamos falar já sobre esse assunto. Então o que acontece? O diabo levanta cabeças, levanta líderes, homens com a mente cautelizada, né? Que não temem mais ao Senhor, não temem mais a homens, não querem ouvir mais a voz, como disse Paulo, capaz de retroceder. Eles né? fazem as coisas perfeitamente para enganar. E comer lobos, né? Lobos, devoradores, como diz a Bíblia. E aí o que acontece? Uma congregação dispersa, né? Uma congregação dispersa, porque vê o líder com tais de ensinamento, e aí para você ganhar essa pessoa, entra a palavra que Paulo disse. Quão difícil será ganhar um desviado? Quão difícil será ganhar um desviado? Tantas pessoas que estão desviadas, às vezes por um ensinamento antibíblico. Mas é necessário, você meu amigo, você meu irmão, olhar simplesmente para quem? O autor, consumador da nossa fé. Jesus de Nazaré. Se nós tiver essa convicção em nosso coração, pode cair o irmão à direita, à esquerda, da frente, de trás, você está de pé na rocha que é Jesus. Eu costumo dizer, pastor, que a pessoa que quer ser firme, ela tem que ler a Bíblia. Ela tem que ler a Bíblia. Por quê? O que não tem de resposta na Bíblia são poucas coisas. Mas o que o homem vive, principalmente o Ocidente, até a Bíblia responde. E aí, se a pessoa não lê a Bíblia, ela será como uma folha seca, sujeita a ser levada por qualquer doutrina e vento, contrária à luz da palavra. Então a pessoa que está nos ouvindo, ela tem que se apegar à Bíblia, ela tem que se dedicar à palavra de Deus. E hoje em dia a Bíblia ela está em áudio, para que a pessoa que não saiba ler, escute-a e aí entenda, porque a fé vem também pelo ouvir, né? A Bíblia está digitada hoje em dia, nos computadores hoje em dia, né? Está em CD, está em tudo hoje em dia. A palavra ela está verdadeiramente em nosso lado. Em nosso lado, para que a pessoa tenha fé edificada diante do Senhor. Eu quero dizer para você, não venho, juntamente com o pastor Jerônimo Lambala, aqui expressar nomes, mas todos aqueles que estão pregando o que a Bíblia não permite, foge. Foge, como disse Jesus, nem vai até eles. Não perca tempo em sair da tua casa para escutar, né? Para que a tua fé não seja ela oscilada pelo poder de ventos contrários à palavra do Senhor. É necessário. E você que está nos ouvindo, meu Deus, está nos vendo nesse momento, pode acreditar que vai vir pessoas, vai vir profetas, meu Deus, né, pastores, né, que com ideias diferentes aos princípios que você tem recebido de sua igreja. E outra coisa que eu queria falar aqui, esse negócio das pessoas andarem igreja em igreja e não terem, né, um pasto só. Olha aí. Então você precisa vigiar. Olha aí. Para você não receber, né, palavras diferentes que você tem recebido na sua igreja. Meu irmão, isso aí pode oscilar na sua fé. Então, tenha um pastor, tenha uma liderança, beba do seu pastor, beba da sua liderança, mas tudo à luz da palavra de Deus. A luz se da o palavra. teu pastor, se a tua liderança, se esse profeta estiver profetizando tudo à luz da palavra, então recebe. Toma se posse. nada vir da palavra, chuta que é macumba. Pode crer. Viu, meu irmão? Toma posse dessa palavra poderosa, porque Deus vai falar contigo. Ensinar as pessoas no caminho que se deve andar. Mas até mesmo dentro do corpo de Cristo se levantaram homens como Hermenêutico e Filético, a qual Paulo pregava na carta aos Timóteos,
E eles, dentro do corpo, né, infiltrado dentro das igrejas, traziam ensinamentos contrários à visão de Cristo, a qual Paulo recebeu da mão primeiramente do Senhor e pegou toda a graça, né, daquele que viveu com o Senhor, como disse João: eu estou falando do que vi, eu estou pregando do que ouvi, né, e do que estive presente quando Jesus, por quê? Porque ele viu o mestre pregar. Então, se nós formos ver a luz da Bíblia Sagrada, esses apóstolos deram ênfase àquilo que Jesus deixou para nós, veio da própria mão deles, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. E aí, mesmo assim, Paulo pregando, ainda tinha na época de Paulo pessoas que dentro do corpo das igrejas estavam infiltradas com ensinamentos contrários, fazendo o quê? Roubando a fé daqueles que estavam numa conduta de fé. O que tens a dizer sobre isso? Meu bispo, eu tenho falado que quando Deus levanta um pastor, Deus ele deposita a graça dele sobre a vida desse pastor. É uma autoridade. Então, é uma autoridade sobre a igreja, uma autoridade eclesiástica. Tremendo. E quando Deus levanta essa pessoa, esse pastor, com uma autoridade, recebe aí, meu amigo, uma autoridade para ensinar, Deus confia essa responsabilidade a essa pessoa. Está delegado na mão dele. E eu tenho falado que a ovelha que receber o ensinamento do seu pastor, meu Deus, e se andar nos ensinamentos do seu pastor, recebe aí, ó, do seu pastor, meu irmão, ele vai ser sucedido. A vida ministerial dele vai ser uma bênção. Agora, com certeza vai se levantar também pessoas, né, no meio da igreja que tem recebido a visão do pastor, e essas pessoas não vão concordar. Não querem. E quando essas pessoas não recebem, não concordam com o ensinamento do seu pastor, eles vão ter uma responsabilidade sobre o quê? Desviar as pessoas que estão dentro da igreja. Além de se desviar, isso, trazendo um ensinamento diferente, trazendo um ensinamento contra, né, o ensinamento que o seu pastor tem dado. É como aquela parábola, né? Você dá um alimento para as suas ovelhas, e vem um outro pastor com outro pasto para dar um outro alimento para a sua ovelha. Então, meu irmão, você que está dentro de uma igreja que tem recebido um ensinamento muito forte, receba o ensinamento do seu pastor e acredite que o teu pastor está debaixo de uma unção profética do Senhor. Só assim vai se cumprir a palavra: obedecei vossos pastores em tudo, para que ele não faça obra gemendo e chorando. Com certeza, né? Com certeza. E a pessoa pode correr um grande risco, porque, como você disse, é delegado, assim como Deus deu para Moisés um anjo da igreja, é dado também. Feliz é a ovelha que honra o seu pastor. Com certeza. Feliz é a ovelha que honra o seu pastor. E tem surgido muitos ultimamente que estão criando debate na internet. Eu até aconselho: foge dos debates, viu? Foge dos ensinamentos antibíblicos. Acrescentará isso somente dúvida ao teu coração e nada mais. A Bíblia diz que Paulo mesmo recomenda: foge desses debates ilícitos, porque não vai te produzir vida. Pastor, eu estava aqui pensando, eu tenho um primo meu, não sei se a gente pode citar o nome de igreja, se não. Bom que não. Eu tenho um primo meu de uma determinada religião, ele sempre nos convidava para ir na igreja dele. Né? A gente ia normal para a igreja desse primo, meu Deus. Só que quando a gente convidava ele para ir na nossa igreja, eles não iam. Então, eu um dia perguntei para ele: mas por que quando vocês nos convidam para ir na nossa igreja, a gente vai, e quando a gente convida vocês para ir na nossa igreja, vocês não vão? Aí ele falou para mim: por causa dos falsos ensinamentos. A gente tem recebido um ensinamento na nossa igreja, e quando a gente vai na outra igreja, a gente recebe um outro ensinamento. Olha aí. Então, é disso que a gente está falando aqui, dos falsos ensinamentos. Das falsas leis, falsas doutrinas. Então você precisa se pautar, você precisa se apegar com certeza. Você tem recebido do teu pastor. Eu quero acreditar, pastor, que Deus tem levantado pastores aqui no Brasil e em outros lugares também, né, do mundo inteiro, que estão vivendo, né, o
o milagre de Deus com relação à palavra. Como eu disse aquela hora, a palavra é um milagre. Então você precisa receber, e você precisa estar pautado, né, no que você recebe do seu pastor. Vai tomando posse, meu amigo. Recebe do seu pastor. Se você não acreditar no que o teu pastor está passando para você, meu irmão, você vai acreditar em quem? Vai crer em Então quem? você precisa acreditar. Se o teu pastor está debaixo de uma graça de Deus, debaixo da luz da palavra de Deus, acredite. Com certeza Deus vai trabalhar na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Porque pastor é um pai espiritual. Pastor é um pai espiritual. Tem todo amor, toda responsabilidade, toda dedicatória em ver essa ovelha de pé. Com certeza. Em ver essa ovelha crescer, em ver essa ovelha dar fruto. E ela precisa ouvir quem? Eu costumo até dizer, se o fulano de tal é seu líder, então segue. Então segue, deixa, né, a obra, porque a palavra em si, a Bíblia diz assim, pastor, que é melhor aqueles que estão fazendo as almas se desviar, apostatar-se dentro das igrejas, era melhor se ele colocasse uma corda no pescoço e se matasse do que fazer uma alma se desviar. A responsabilidade é muito grande. Eu até falo, e eu quero falar nesse momento, eu vejo tantas pessoas postando tantas coisas imorais no Facebook, tantas coisas imorais, cuidado. Às vezes você está pensando que está alertando e está matando. Com certeza. Às vezes você está pensando que está produzindo vida e está produzindo morte. Porque nem todo mundo está preparado para receber, viu, uma notícia. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir um escândalo. Cuidado. Porque nós temos que estar preparados, que nos dias que nós estamos, é dia de escândalos. Com certeza. É dias maus. Com certeza. E bispo, falando sobre isso, os irmãos que estão nos ouvindo, né, tudo que você recebe das redes sociais, meu Deus, tudo que você recebe das redes sociais, não é para você acatar. Meu pai, toma posse aí, ó. Tudo que você recebe da rede social, toma posse. Que você vê, não é para você acatar. Existem pessoas até que estão se expondo demais, né, nas redes sociais. Eu até quero falar com relação a essa parte, porque existem pessoas, hoje no YouTube a gente consegue ver muita coisa, e tem gente que passa o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro em rede social, que essas coisas que você vê, querendo ou não, podem trazer, né, um desvio de conduta da sua fé. Meu irmão, então vigia com relação à rede social. É uma bênção? Mas você precisa gerir o que você vê na rede social. Com certeza, né? E cuidado, porque tem muitas pessoas hoje em dia difamando o Evangelho do Senhor. E o propósito disso, pastor, não é de somente alertar, não. O propósito é de matar a sua fé, causar escândalo. Tem muitos mestres querendo dar ensinamentos que não são de Deus, conselhos. Aconselha-te como disse Paulo, com teus líderes. Com certeza. Aconselha-te com a tua liderança, pois é eles que têm de Deus a graça que te ganhou e quer te manter nessa fé. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, te faça, meu amigo, levar uma vida de muito amor, que o Senhor possa te fazer cada dia mais prosperar nesta grande unção da fé, a qual Deus deu em nosso coração. Pastor, Jesus mencionou em Mateus 24, que nos últimos dias a apostasia estaria por causa do pecado. Deixe-me te fazer uma pergunta, pastor. O pecado tem se multiplicado, pastor? Com certeza, pastor. A Bíblia diz, por se multiplicar, meu Deus, o pecado, o amor de muitos esfriará. Meu irmão, a gente percebe que Jesus está trazendo uma lição sobre o amor. Se a gente tiver amor, a gente vai banir o pecado. Meu irmão, palavra linda! Se a gente tiver amor, a gente vai banir o pecado. Hoje a gente percebe que o pecado tomou conta do mundo. Porque eu mesmo, bispo, quando eu vim para cá para o Brasil, as pessoas falavam assim para mim: rapaz, você está indo para o Brasil, um país que está envolvido que tem muita criminalidade, tem muitos homicídios, tem muita iniquidade. Eu falei assim: não, além de ter tudo isso, né, mas a graça de Deus também naquele país.
aonde o pecado habita, superabunda a graça. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, pastor, a Bíblia diz assim: ai dos países que liberam sanções, leis para beneficiar o pecado. Para beneficiar o pecado. Eu tenho orado pela Constituição do Brasil para que Deus possa trazer a luz aos olhos dos líderes que o pecado cerra até os céus. O pecado proíbe a chuva. O pecado traz as consequências, né? E o Brasil, o inimigo tem aproveitado essa falha na lei e tem posto, tanto pecado, é tanta imoralidade que hoje em dia está comum. O pecado está, você anda na rua, a imoralidade está oposta. Você em qualquer lugar, a imoralidade está oposta. E aí, o que é certo se tornou errado. O que é certo se tornou errado. Se tornou certo. A profecia do profeta Malaquias, os últimos dias, né, o que é certo passaria a ser errado e o errado passaria a ser certo. Eu acho, pastor, não há nada mais de imoral do que o ser humano é mostrar sua nudez. E as pessoas estão aproveitando a brecha da lei para terem momentos, né, de prazeres em plena praça pública, né? E isso, cada dia mais o pecado vai aumentando. A imoralidade tomou de conta. Antigamente alguém era repreendido por praticar um pecado. Hoje em dia você é punido quando você repreende, porque a lei entende de outra forma. E aí o que acontece? O pecado parece que quer morar perto de nós. Com certeza. O pecado quer está ao lado nosso na realidade. Está entrando nas igrejas. Está entrando nas igrejas. Achando a porta para poder operar, né? Querendo ser natural. Verdade. Querendo ser natural. Essa é a realidade do pecado, quer se tornar natural. Quem é o homem do pecado? É o diabo. O mentor das estratégias do pecado é o diabo. Verdade. Ele, a Bíblia diz assim, ele é o homem do pecado. Ele é o mentor dessas ações. Ele é o mentor dessas estratégias que às vezes eu fico, meu amigo, eu fico de boca aberta em ver como o diabo tem trabalhado e tem convencido que o pecado é natural. Que o pecado é natural. Como tem convencido? Eu não falo só da homossexualidade, eu não falo só de homem com homem, de mulher com homem. É tudo. O diabo tem posto, pastor, uma armadilha, uma telha no coração dos homens, tem puxado um pouco. Com certeza. As pessoas estão convivendo com o pecado mais do que conviver com Deus. Hoje você entra numa igreja, é normal você ver um irmão sair da igreja, entrar num boteco, tomar um gole de cachaça. Olha aí. Hoje é normal você ver um irmão fumar um cigarrozinho. Tem igrejas que estão liberando isso. Líderes estão liberando, né? Líderes estão liberando. E hoje a gente percebe o quê? Que o diabo está tomando conta e o pecado está entrando, está predominando as nossas igrejas. Meu Deus. E eu tenho falado o quê, pastor? Eu tenho falado o seguinte, bispo. Pastor, você que está me ouvindo, não deixa o pecado entrar na sua igreja. Você pode ficar, você pode ter 1 milhão de membros, mas se você pegar contra o pecado, as pessoas vão fugir, as pessoas vão sair da igreja. Mas se você pregar contra o pecado, as ovelhas que ficarem vão ter um caminho garantido, o passaporte para o céu. Pode crer. Passaporte para o céu, bispo. A igreja não é de um líder, a igreja é do Senhor. Nós somos simplesmente, alguém uma vez perguntou, bispo, o senhor se titula como um pastor, como um bispo, como você gosta de ser chamado? Eu até disse, eu gostaria que me chamasse de apacentador. Por quê? Porque então eu entendo a responsabilidade minha avante de um corpo, avante de uma igreja a qual o Senhor entregou nas nossas mãos. E o diabo, pastor, tem colocado a apostasia dentro da igreja. Por quê? A Bíblia diz assim, olha, e por aumentar a iniquidade, o amor iria se esfriar. As pessoas, né, começariam a ver normais. Líderes estão começando a ver normais. A internet, o Facebook, os meios de comunicação hoje tratam, né, o pecado de forma, porque a mídia hoje dá ibope às coisas erradas. O que dá ibope hoje é as coisas erradas. Hoje uma notícia boa, né, algo de bom, pouco é falado. O programa não tem audiência se não tiver algo de bom. É o trabalho do inimigo. Com certeza. A igreja hoje
chora, geme, né? Nós estamos, como disse Pedro, nas portas da cidade. Ló estava frito com Sodoma e Gomorra por causa do pecado. O justo está frito por causa do pecado, da imoralidade que tem tomado de conta. Jó se salvou porque preferiu confiar no Deus de Abraão. Noé se salvou porque preferiu confiar no Deus dos céus. Deu crédito, né? Porque o pecado, pastor, ele não peca, ele não traz prejuízo somente o corpo. O pecado afasta a divindade de Deus da vida do ser humano. E uma vez longe do pecado, o homem do pecado implanta a sua natureza. Verdade. A gente percebe o quê? Falando sobre a questão do pecado, eu sei que você já ouviu falar do irmão José, meu Deus, filho de Jacó. Sim. Irmãos, a Bíblia diz que José fugiu. A mulher de Potifar queria pegar ele para cometer um adultério. A Bíblia diz que ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele percebeu que a glória de Deus na sua vida estava em primeiro lugar. Então ele falou: o pecado aqui não vai entrar. Em nome de Jesus sai. Ele vazou. E para vencer o pecado, pastor, e permanecer na fé, difícil. Com certeza. Porque o pecado é as armas que o diabo usa para roubar a vitalidade espiritual. Com certeza. Para roubar a nossa unção, a qual o Espírito colocou em nossa vida. Com certeza. Né? Com certeza. Essa é a atitude do pecado, né, na vida do ser humano. Por isso, meu amigo, fuja-te da aparência do mal, para que você tenha vida e vida com abundância. Pastor, poderoso esse debate. Hoje eu quero te fazer algumas perguntas que com certeza também muitas pessoas gostariam de te perguntar. Eu gostaria de te perguntar, pastor, a apostasia ela pode ocorrer de quantas formas? Bom, a apostasia ela pode ocorrer de duas formas. A primeira forma, né, é a apostasia teológica. Olha aí. O que é isso, pastor? A apostasia teológica ela funciona da seguinte maneira: quando alguém abandona seus ensinamentos. Glória a Deus. O ensinamento da palavra de Deus. Palavra. É o que a gente estava falando naquela hora. Olha aí. Quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe isso é muito forte, Brasil. De Deus, vai vir pessoa com outro ensinamento que não está baseado nas escrituras de Deus. Nós estamos diante de uma apostasia teológica. Olha aí. O rompimento, o quebramento, né, dos princípios que é o ensinamento da palavra de Deus. Ou seja, líderes têm que tomar muito cuidado. Com certeza. Pregadores têm que tomar muito cuidado. Com certeza. Porque senão você vai fugir da unção da Bíblia, vai fugir da visão a qual Deus estabeleceu. Não podemos acrescentar nem um J nem um tio. Com certeza. Temos que ficar na palavra. Amém? Então, e a segunda? E a segunda apostasia é a apostasia moral. O que é isso, pastor? A apostasia moral, ela ocorre quando a pessoa abandona a fé e ele se envolve totalmente no pecado. Meu Deus. Quando essa pessoa se envolve totalmente no pecado, recebe aí, ó. Você sai da igreja. Meu Deus. Mas eu não estou entendendo. A apostasia moral ocorre quando você foge. Quando você se envolve no pecado, melhor, depois de se envolver no pecado, você automaticamente sai da igreja. Olha isso que acontece quando as pessoas recebem mau ensinamento, recebem uma doutrina diferente, você vai entender que tudo é normal. Quando você entender que tudo é normal, você vai se envolver no pecado. E quando você se envolver no pecado, você vai deixar de ir para a igreja. Olha aí. Por quê? Porque o pecado vai arrancar de você. O que vai arrancar de você? O temor. Deixa Deus usar a palavra de Deus. Você vai entender que tudo na sua vida funciona de acordo com o que você quer. Então o diabo vai conseguir o que ele quer. Sobre a sua vida vai reinar apostasia moral, que é abandono da fé e também você saindo da igreja. Olha aí. Toma posse uma palavra. Duas respostas sábias ao teu e ao meu coração é necessário manter. Porque a moral também não salva. Só quem salva é a pessoa de Jesus. Com certeza. O homem tem que entender, pastor, que Nicodemos tinha uma moral sobrenatural. Porém, Nicodemos precisou do nome de Jesus. Com certeza. Quem nasce nesse mundo já nasce em pecado. Por um homem veio o pecado, mas por outro também veio a vida. Jesus Nazaré. Palavras poderosas. Eu tenho mais uma pergunta, pastor, a fazer ao teu coração.
Quais são os meios que o inimigo usa para gerar a apostasia? Pastor, hoje, como a gente estava falando, né, no decorrer do debate, hoje o diabo está trazendo N formas para desvincular minha fé. Olha aí. Para arrancar a minha fé. Meu Deus. E eu descrevi, né, alguns pontos importantes que o diabo pôde arrancar, né, pôde arrancar a minha fé. O que? Primeiro, o desvinculamento da fé. O que é o desvinculamento da fé? É você não aceitar o que já está determinado. Meu Deus. Ou seja, você recebe na sua igreja, olha aí, você sabe que Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Então, quando você se consciencializa nisso, que Jesus é o autor e o consumador da sua fé, o diabo vai trazer um princípio a você, dizendo que Jesus não é e nunca foi o autor nem da sua fé. Então, meu irmão, ali vai ver um desvinculamento de fé. Você não está crendo mais que Jesus é o autor e o consumador da sua fé, está sendo uma outra pessoa. Olha aí. Então, meu irmão, você precisa, todos os dias da sua vida, estar pautado em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor e o consumador da sua fé. É preciso estar. Palavra poderosa. Eu quero perguntar, quais são os tipos de iniquidades faladas por Jesus que viriam causar apostasia? Bom, do seu ponto de vista. Bom, a primeira iniquidade, Jesus fala dos falsos profetas. Olha aí. A primeira iniquidade, Jesus fala dos falsos profetas. Eu queria que o senhor, por gentileza, visse né, o livro de 2 Timóteo, glória a Deus, capítulo de número 3, no versículo de número 2. Meu Deus. Para os irmãos entenderem o que o diabo vai fazer, o que Jesus ministra. 2 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Glória a Deus. Pode ler, meu pastor? Pode ler. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, a mães, ingratos, profanos. Pode continuar? Amém. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, os obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e destes afasta-te. Meu Pai, o senhor entendeu muito a forte revelação de apóstolo Paulo para a vida de Timóteo, para evitar? Porque se a gente não vigiar, aqui está os motivos, são os pecados que têm gerado a apostasia. Eu vou só repetir, pastor, o livro para essa pessoa meditar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo, pode ler do 1 até o versículo, até o versículo de número 6. Você vai ver aí todas as artes que o diabo tem usado para arrancar a minha e a sua fé. No final ele fala desses, afasta-se. Se a pessoa, ou seja, pastor, vamos ler aqui, se a pessoa ela é um homem avarento, que quer dizer, é uma pessoa que ama o dinheiro. A pessoa avarenta, se ela é uma pessoa preguiçosa, a pessoa tem que se afastar, não agrada a Deus. Se ela é uma pessoa soberba, né? Tem que se afastar. Tem que se afastar. Se ela é uma pessoa blasfemadora, tem que se afastar. E tem demais. Aí já vem a questão dos fofoqueiros, para os irmãos entenderem, né? Olha aí, toma posse. Fofoqueiros. Meu irmão, a fofoca só vai te ligar o diabo. A fofoca vai trazer coisas ruins sobre a sua vida. As pessoas, mesmo que não é você que falou, as pessoas vão dizer que é você que falou. Tem um ditado que diz: quem conta um conto, aumenta sempre um ponto. Então, meu irmão, se você tiver andar com um fofoqueiro, tiver andar com uma fofoqueira, meu irmão, as pessoas vão olhar e vão dizer: olha aí as fofoqueiras ou os fofoqueiros. Então, meu Deus, se tiver alguém desse gênero, a Bíblia diz: afasta. Pois Deus abandona os tais, desobedientes a pai e a mãe.
Isso é uma preocupação que eu até diria que o Brasil deveria até impor uma lei concedente a isso. Amém. Porque essa lei não foi para a igreja. Honrar pai e mãe é um dos grandes mandamentos. Dentro dos 10, honra teu pai e tua mãe. Era a lei, né? Pela lei de Moisés, o filho pereceria se não honrasse o pai e a mãe. E hoje em dia, a juventude está tão perdida porque não querem ouvir conselho de pai e de mãe. Muito forte. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, pastor, são aquelas pessoas que alguém fez mal a essa pessoa, tipo alguém que criou, vamos lá, vamos falar um português terra. Aconteceu alguma coisa, olha aí, ó, na amizade, que você tinha alguma outra pessoa, meu Deus, né, e essa pessoa te magoou, te machucou tanto, e você fica com aquele ressentimento no coração, e chega um pastor, chega um amigo e diz assim: rapaz, perdoa, se reconcilie, perdoa o seu amigo. Você: não, eu não perdoo coisa nenhuma, eu não quero. Meu irmão, isso é sinal de iniquidade, é apostasia, meu irmão. Então Jesus está dizendo: se acontecer algo do gênero, que alguém não queira se reconciliar com a outra pessoa, fuja. Tem muita intriga no dia de hoje, pastor? Com certeza tem. Muita! Com certeza. Isso, com certeza. Porque a pessoa não tem perdoado, tem gerado isso em muitas pessoas. A apostasia tem tomado de conta de muitas pessoas por causa disso, dentro da igreja. Com certeza. Por causa de dentro da igreja. Irmão não fala com a irmã não fala com outra. Esse espírito não é de Deus. Entra para a igreja e fala: eu não gosto dela, eu não gostei dela, eu não vou com a cara dela. Meu irmão, a Bíblia diz que nós precisamos nos amar. Isso é um espírito de confusão. Confusão, é verdade. É o causador de dissensão dentro das igrejas. Que a Bíblia diz que não é de Deus esse espírito. Caluniadores inconstantes. Tantas pessoas, pastores inconstantes, começam e param. Em tudo. No trato, no acordo, também no trabalho. Né? Cruéis, pastor, o que tens a dizer? Eu creio, pastor, nós estamos quase chegando à época dos sodomitas. Paulo disse que nos últimos dias o espírito de muitos homens seria como os dos sodomitas. Haveria homens sodomitas em nosso meio. Pessoas cruéis. Esse dia eu estava vendo um vídeo no YouTube, tá? Curiosamente compartilharam esse vídeo, meu Deus, no meu Facebook, e eu dei uma olhada no vídeo. Quando eu dei uma olhada no vídeo, era um irmão que estava falando mal de um pastor, meu Deus, estava detonando esse pastor, como vocês falam aqui no Brasil, né, trazendo, segundo ele, trazendo algumas verdades para sujar a imagem desse pastor. Pastor, no meu ponto de vista, eu acho que isso é iniquidade. Isso é sujar, né, a imagem do pastor. É arrebentar com a imagem do pastor. Então, meu irmão, nós precisamos praticar o amor. O amor é necessário. Precisamos praticar o amor. Se alguém lhe fez mal, ore, jejue, busque a Deus, mas não faça isso. Você está criando iniquidade para o mundo. E por incrível que pareça, causadores de dissensões, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, quando vê isso, vão dizer assim: para que aceitar Jesus? Para que ir para a igreja? Meu pai. Para que ser evangélico? Não sou. Se eles próprios crentes estão brigando, se eles próprios crentes estão entrando em desavença, em confusão, é necessário ter o amor, né, pastor? Com certeza. O amor supera qualquer tipo de traição. O amor, ele sabe esperar. O amor é paciente. Tem que ter tudo isso, né? É necessário. Tudo isso são atributos causados para que você, meu irmão, perca a sua fé. Para que você perca a sua fé. Está aqui a lista, né, de atributos dentro da pergunta feita ao pastor Nambala sobre quais são os tipos de iniquidade, que quer dizer os pecados que Jesus disse que surgiria, né, nos últimos dias. E traduzido está em 2 Timóteo 4, ou seja, 2 Timóteo 3, do 1 em diante, até o 6. Pastor, eu tenho mais uma pergunta ao teu coração, né? Como nós, quais são os meios, né, que a pessoa pode, quais são as reações, os meios que ela pode fazer para negar a Cristo?
Pastor, melhor bispo, a gente percebe que a forma, o meio mais fácil que nós temos para ter uma ligação, ter um encontro, ter um particular com Deus é por intermédio da oração. E quando a gente não ora, quando a gente não busca Deus, com certeza nós estamos a negar a Ele. Esse é o primeiro fator. A gente deixar de orar, deixar de buscar, olha aí, ó, negando a Jesus. Toma posse. E a segunda coisa, a segunda forma que nós negamos Jesus é a questão do ensinamento, ou melhor, meditação na palavra de Deus. Olha, eu gostaria que você, se o bispo puder me ajudar aí, no livro de Salmos, glória. Salmos 1. Glória a Deus. Salmos 1, no verso de número 2. Bendito seja Deus. Você precisa ter uma ligação com Deus, por intermédio da palavra. Meditar. Se você meditar na palavra, meu irmão, você vai ter a luz que você precisa. Meu Deus. E o diabo não vai ter como arrancar a sua fé. Olha aí, palavra poderosa. A pessoa jamais perderá. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. A unção de Josué. Isso é muito forte. Glória a Deus. É muito forte. O Salmo já está a dizer que nós precisamos meditar. Tremendo. Precisamos ter um encontro todos os dias com a palavra de Deus. Glória. E se nós tivermos esse encontro todos os dias com a palavra de Deus, meu irmão, jamais negaremos. Jamais negaremos a Jesus. Porque a palavra, ela é a vida. A vida. Ela é a vida. Muitas pessoas têm negado Jesus com as suas ações, pastor. Tem negado? É possível negar a Deus com as suas obras? Com certeza. Quando a pessoa deixa de orar, quando a pessoa deixa de buscar, quando a pessoa deixa de ir para a igreja, nós estamos negando a Jesus. Meu Deus. Mas eu não entendi. Quando você sabe que, vou dar até um exemplo bem prático, irmão. Na África, bispo, o culto é de segunda a domingo. Meu Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho horário para essa unção está no Brasil, meu pastor. Glória a Deus, eu tenho horário. Inclusive, eu falei isso domingo. Que o desejo do meu coração, que a unção vem invadir todos os dias sobre o Brasil. Amém. Porque eu amo estar na casa do Pai. Coisa linda, viu? Amém. Você vai me convencer na África o quanto antes. Glória a Deus. E por incrível que pareça, bispo, é tremendo isso, porque se a gente se lembra que temos culto hoje, temos culto amanhã, temos culto depois da manhã, não tem como a apostasia chegar até nós. Bendito seja Não tem Deus. como, por quê? Porque todos os dias nós estamos nos lembrando de Jesus. Estamos nos lembrando de buscar a Deus na igreja, de buscar o Senhor no templo. Então, quando a gente deixa de ir para a igreja, deixa de fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, fazer o que Deus lhe delega, nós estamos a negar, nós estamos a nos esquecer de Jesus. É basicamente isso que eu penso disso. E a Bíblia é bem clara em dizer: ainda que você tenha poucas forças, não negue ao Senhor. Conserve a sua fé. Com a falta desses atributos que são os elementos da edificação da fé, se a pessoa não vai ao culto, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa não jejuma, naturalmente ela vai morrer espiritualmente. Com certeza. E aí, quem vai assumir é a luta que a Bíblia diz, o poder da carne, os desejos do mundo. Logo ela negará o Senhor de boca. Logo ela negará o Senhor com as suas obras. Quem te via ela como uma boa ovelha, começa a ver os atributos do pecado, andar com essa pessoa. E se nós não arrumarmos alguma coisa para fazer, me refiro à questão de ir para a igreja, o diabo vai arrumar alguma atividade para você. Pode crer. E por incrível que pareça, quando a gente aceita Jesus hoje, é nesse momento, você que está me ouvindo, é nesse momento que você precisa estar bem perto de Jesus. Você precisa estar mais ligado a Ele. Porque se você não estiver perto de Jesus, se você não estiver ligado a Ele, estar em comunhão com os irmãos, o diabo vai arrumar alguma atividade para arrancar você dos caminhos do Senhor. Eu costumo dizer, pastor, que o diabo, eu prego muito na igreja sobre isso,
que a pessoa, quando ela não está no compromisso da fé, ninguém lhe procura. Ela começa a ir para a igreja, meu pastor, aparece tanta gente para ir trabalhar. Aparece tanta gente para tentar roubar essa comunhão, né, de compromisso com Deus. Porque ir à casa de Deus, pastor, para mim é um alimento. Ir à casa de Deus é isso, alimentar. E falar sobre isso, Paulo disse bem claro: alimentai vossa carne espiritualmente, falando de manhã, medir de noite, como você alimenta também a sua carne. Ou seja, o cristão ele se torna feliz na comunhão quando ele come. E come a palavra. Porque a Bíblia diz que nós não temos que viver da força do braço, nem tampouco do pão, do que nós temos. É o que Jesus te falava, do que nós temos. Nós temos que viver da palavra, porque ela renova em nós todos os dias. Com certeza. Palavra poderosa, pastor. Eu tenho mais uma pergunta, última pergunta ao seu coração, pastor, em nome de Jesus. Essa vai ficar marcada na história, em nome do Senhor. Deus fará algo tremendo. Preste atenção. O que devemos fazer para manter a nossa fé? Primeiro, orar. Olha aí, toma posse. Segundo, jejuar. Descreva uma lista, pastor. E terceiro, meditar na palavra de Deus. Muito forte. Porque o alicerce para você estar sustentado, o alicerce para você estar em pé, meu irmão. E quarto, você precisa ter um pastor. Oh, glória. Toma posse. Quem tem pastor, com certeza tem um amigo, tem um protetor, tem um defensor da sua vida. Esse é o papel do Senhor. Pastor, eu gostaria que você liberasse uma unção para o nosso Brasil, para os que estão desviados. A câmera é essa aqui. Isso. Eu quero falar para todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Glória. Os dias estão maus. Meu Deus. O diabo tem se levantado. O diabo tem bramando como leão. Olha aí. Procurando de quem eu possa tragar. Mas Deus me levantou aqui nesse Brasil, nessa nação, para falar o seguinte para o seu coração. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Pastor, eu estou parado. Eu estou estacionado. Eu me desviei da presença de Deus. Porque alguém falou mal de mim, alguém se levantou contra a minha vida. Hoje eu já não vou mais para a igreja. Hoje eu já não faço mais a vontade de Deus. Meu Deus. Hoje eu não canto mais no ciclo de oração. Hoje eu não participo mais da mocidade. Hoje eu não participo mais das atividades. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E querendo o diabo ou não, essa promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Porque eu sei que nesse momento, onde você está, Deus está tocando em você. Deus está tocando no seu corpo, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Está acontecendo um grande reboliço de Deus dentro do teu coração e dentro do seu corpo. Oh, glória! Deus está dizendo: eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade dos momentos que você orava, dos momentos que você jejuava, dos momentos que você estava na minha presença, dos momentos que você adorava. Eu tenho algo a fazer na sua vida. Volta. Eu quero você, volta. Glória! Algo a fazer na sua vida. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: querendo o diabo ou não, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Receba essa palavra, Brasil, porque Deus tem um propósito, aleluia, para essa nação. E você é o próximo escolhido de Deus para abalar essa nação brasileira. Receba essa palavra em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, glória, que é rei, vive para sempre. E aqueles que estão a orar, pastor, pelos seus familiares, marido, mulher, filho, que estão desviados, diga uma palavra profética para essa pessoa. A Bíblia diz: aquele que perseverar, oh glória, até o fim, será salvo. Oh, meu irmão, eu faço das palavras de Jesus as minhas. Persevere, não pare. Por mais que você já participou de campanha, já participou de tudo quanto era propósito de jejum e oração e nada, Deus está dizendo: persevere. O dia está marcado. Persevere. Quando Deus bateu o martelo na mesa, meu irmão, tudo tem um começo e tudo tem um final. Deus está dizendo que está chegando ao fim a sua prova, mulher.
Está chegando ao fim a sua prova, mulher. Vai acontecer um reboliço sobre a sua casa. Eu profetizo que você e a sua casa, ainda esse ano, vão servir ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Toma posse desta unção liberada para a sua vida. Pastor, claro, a Bíblia diz que quem é forte se fortifica cada dia mais. Amém. E para os fortes, que palavra o Senhor tem a liberar? Continua de pé. Oh, glória! Fortalecendo no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, Deus abençoe a tua vida. Essa programação foi poderosa. Amém. Foi um prazer ter o Senhor aqui Prazer conosco. foi todo nosso. Em nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Eu gostaria nesse momento de orarmos. Orarmos pelo nosso Brasil, orarmos pela África, por todos que estão ligados conosco nesse momento, para que a fé dessa pessoa persevere na fé de João. Ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o Redentor da nossa vida, o remidor da nossa vida, aquele que vai enxugar as nossas lágrimas. O Senhor. Estenda as mãos, pastores, e oramos ao Pai. Amado e precioso Pai, eu intercedo, Pai, por todos os seres humanos nesse momento. Eu oro, meu Pai, pela família, eu oro pelos casamentos, eu oro, meu Deus, pelos jovens, eu oro pela igreja, eu oro por essa pessoa. Ao ouvir, meu Pai, esta mensagem, a fé dessa pessoa, meu Pai, seja, meu Pai, dedicada ao Senhor, seja levantada. Senhor, ajuda este homem a perdoar. Ajuda esta mulher, Senhor, a perdoar. Ajuda ela a se levantar e a voltar ao primeiro amor. Ajuda essa pessoa a lembrar de onde ela caiu, Senhor, para que a vida dela seja erguida, seja fortalecida e abençoada no poder do teu nome. Senhor, eu peço a tua bênção, eu peço o teu grande amor. Senhor, venha salvar aqueles que estão perdidos no laço, meu Deus, venha cortar os que estão assentados à beira da sombra da morte, possa ser livrado, guardado. Em nome do Senhor, nós abençoamos, Pai, pelo poder da fé. Assim, meu Deus, como Lameque levantou Noé, dizendo: seja ele alguém escolhido para salvar esta nação. Levanta, meu Deus, em nome do Senhor, esta nação, esta multidão de homens que estão no pecado, para ser uma bênção. Eu repreendo o espírito da apostasia. Eu repreendo o demônio do lar, da família, do filho. Eu repreendo o diabo em nome de Jesus, que está perto de você. E eu determino uma unção de vitória em nome de Jesus, para sempre.